Capítulo 12. Pombinha ergueu-se de um pulo e abriu de carreira para casa. No lugar em que estivera deitada o capim verde ficou matizado de pontos vermelhos. A mãe lavava a tina, ela chamou-a com instância, enfiando cheia de alvoroço pelo número 15. E ai, sem uma palavra, ergueu as saias do vestido e expôs a Dona Isabel às suas fraldas ensanguentadas. Veio? Perguntou a velha com um grito arrancado do fundo d'alma. A rapariga meneou a cabeça afirmativamente, sorrindo feliz e enrubescida. As lágrimas saltaram dos olhos da lavadeira. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Exclamou ela, caindo de joelhos defronte da menina e erguendo para Deus o rosto e as mãos trêmulas. Depois abraçou-se às pernas da filha e, no arrebatamento de sua comoção, beijou-lhe repetidas vezes a barriga e parecia querer beijar também aquele sangue abençoado, que lhes abria os horizontes da vida, que lhes garantia o futuro, aquele sangue bom, que descia do céu, como a chuva benfazeja sobre uma pobre terra esterilizada pela seca. Não se pôde conter, enquanto Pombinha mudava de roupa, saiu ela ao pátio, apregoando aos quatro ventos a linda notícia. E, se não fora a formal oposição da menina, teria passeado em triunfo a camisa ensanguentada, para que todos a vissem bem e para que todos a adorassem, entre hinos de amor, que nem a uma Verônica sagrada de um Cristo. Minha filha é mulher! Minha filha é mulher! O fato abalou o coração do cortiço, as duas receberam parabéns e felicitações. Dona Isabel acendeu velas de cera à frente do seu oratório, e nesse dia não pegou mais no trabalho, ficou estonteada, sem saber o que fazia, a entrar e a sair de casa, radiante de ventura. De cada vez que passava junto da filha dava-lhe um beijo na cabeça e em segredo recomendava-lhe todo o cuidado. Que não apanhasse umidade. Que não bebesse coisas frias. Que se agasalhasse o melhor possível, e, no caso de sentir o corpo mole, que se metesse logo na cama. Qualquer imprudência poderia ser fatal, o seu empenho era pôr o João da Costa, no mesmo instante, ao corrente da grande novidade e pedir-lhe que marcasse logo o dia do casamento. A menina entendia que não, que era feio, mas a mãe arranjou um portador e mandou chamar o rapaz com urgência. Ele apareceu à tarde. A velha convidará a gente para jantar, matou 2 galinhas, comprou garrafas de vinho, e, à noite, serviu, às 9 horas, um chá com biscoitos. Nenen e a das Dores apresentaram-se em trajos de festa, fez-se muita cerimônia, conversou-se em voz baixa, formando todos em volta de Pombinha uma solicita cadeia de agrados, uma respeitosa preocupação de bons desejos, a que ela respondia sorrindo comovida, como que exalando da frescura da sua virgindade um vitorioso aroma de flor que desabrocha. E a partir desse dia Dona Isabel mudou completamente. As suas rugas alegraram-se, ouviam-na cantarolar pela manhã, enquanto varria a casa e espanava os móveis. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou enavalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento. A Rita andava aborrecida e concentrada, desde que Jerônimo partiu para a ordem, firmo fora intimado pelo vendeiro a que lhe não pusesse, nunca mais, os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia a dar ais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital. Encontrou-o frio e sem uma palavra de ternura para ela, deixando até perceber a sua impaciência para ouvir falar da outra, daquela maldita mulata dos diabos, que, no fim de contas, era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá atirou-se à cama, a soluçar sem alívio, e nessa noite não pôde pregar olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia-a por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste, era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta,
agora o torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só Dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas sim. Nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança. O noivo ia agora visitá-la, invariavelmente, todas as noites. Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe café numa xícara especial, de porcelana, às vezes jogavam a bisca, e ele mandava buscar, de sua algibeira, uma garrafa de cerveja alemã, e ficavam a conversar os três, cada qual defronte do seu copo, a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia o seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmaceira, a olhar para a moça, todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrolices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em haustos largos, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia, sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder. Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos, teriam um cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão, e ali, à luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe oferecerá o noivo. Uma vez, eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando Bruno, cheio de hesitações, a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta: ora, nhã Pombinha, tinha-lhe um servicinho a pedir. Mas vós Messizinha anda agora tão tomada com o seu enxoval e não há de querer dar-se amassos. Que queres tu, Bruno? N é nada, é que precisava que vós Messizinha me fizesse uma carta perraquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento. Fica PRAL depois. Uma carta para tua mulher, não é? Coitada! É mais doida do que ruim. Pois se a gente até dos brutos tem pena, pois estás servido. Queres para já? Não vale estorvar. Continue seu servicinho. Eu volto outra vez, não. Anda cá, entra. O que se tem de fazer, faz-se logo. Deus lhe pague. Vós Messizinha é mesmo um anjo. Não sei a quem se chega a gente ao depois que já lhe não tivermos cá. E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno. Que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela, que dou outro. Que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que feche os olhos. Águas passadas não movem moinho. Que sei que ela agora está desempregada e aos paus, que está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas, que me mande cá o senhorio, que me entendo com ele. Que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse, a quem quis ouvir, que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de má vida. Que ela, se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros, que eu na forja fazia para trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse, principiava a tomar calor, que a culpada de tudo isto é só ela e mais ninguém. Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí, isso já está dito, Bruno. Pois arrame-lhe outra vez a ver se ela toma brio.
E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargue um pouco do pão do diabo, para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para seu marido, e que, se ela não fosse tão maluca, já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, minha pombinha, que ainda estaria aqui, comigo, como dantes, sem aguentar repelões de estranhos, adiante, Bruno. Diga-lhe. E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. Veja, Bruno, você é quem sabe o que precisa escrever à sua mulher, diga-lhe. Não se animava. Que, diga-lhe. Não. Não lhe diga mais nada, posso então fechar a carta, está bom, resmungou o ferreiro, decidindo-se. Vá lá. Diga-lhe que. Houve um silêncio, no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Diga-lhe que, se ela quiser tornar para minha companhia, que pode vir. Eu esqueço tudo. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam duas a duas, três a três, pela cara, indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E, coisa estranha, ela, que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque, só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam o bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como seu corpo, desabrochara inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Não há comovera tanto a revolução física como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista, de improviso esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. À míngua de educação, seu espírito trabalhou à revelia, e atraiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo o que lhe não ensinaram a ver e sentir. Bruno retirou-se com a carta. Pombinha pousou os cotovelos na mesa e tulipou as mãos contra o rosto, a cismar nos homens. Que estranho poder era esse, que a mulher exercia sobre eles, a tal ponto, que os infelizes, carregados de desonra e de ludíbrio, ainda vinham covardes e suplicantes mendigar-lhe o perdão pelo mal que ela lhes fizera. E surgiu-lhe então uma ideia bem clara da sua própria força e do seu próprio valor. Sorriu. E no seu sorriso já havia garras. Uma aluvião de cenas, que ela jamais tentará explicar e que até as jaziam esquecidas nos meandros do seu passado, apresentavam-se agora nítidas e transparentes. Compreendeu como era que certos velhos respeitáveis, cujas fotografias Leone lhe mostrará no dia que passaram juntas, deixavam civilmente cavalgar pela loureira, cativos e submissos, pagando a escravidão com a honra, os bens, e até com a própria vida, se a prostituta, depois de os ter esgotado, fechava-lhes o corpo. E continuou a sorrir, desvanecida na sua superioridade sobre esse outro sexo, vaidoso e fanfarrão, que se julgava senhor e que no entanto fora posto no mundo simplesmente para servir ao feminino, escravo ridículo que, para gozar um pouco, precisava tirar da sua mesma ilusão a substância do seu gozo, ao passo que a mulher, a senhora, a dona dele, ia tranquilamente desfrutando seu império, endeusada e querida,
prodigalizando martírios que os miseráveis aceitavam contritos, a beijar os pés que os deprimiam e as implacáveis mãos que os estrangulavam. Ah! Homens! Homens! Sussurrou ela de envolta com um suspiro. E pegou de novo na costura, deixando que o pensamento vadiasse à solta, enquanto os dedos iam maquinalmente pregando as rendas naquela almofada, em que a sua cabeça teria de repousar para receber o primeiro beijo genital. Num só lance de vista, como quem apanha uma esfera entre as pontas de um compasso, mediu com as antenas da sua perspicácia mulheril toda aquela esterqueira, onde ela, depois de se arrastar por muito tempo como larva, um belo dia acordou borboleta à luz do sol. E sentiu diante dos olhos aquela massa informe de machos e fêmeas, a comichar, a fremir concupiscente, sufocando-se uns aos outros. E viu o Firmo e o Jerônimo atassalharem-se, como dois cães que disputam uma cadela da rua, e viu o Miranda, lhe defronte, subalterno ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés seguro pelos chifres, e viu o Domingos, que fora da venda, furtando horas ao sono, depois de um trabalho de barro, e perdendo seu emprego e as economias ajuntadas com sacrifício, para ter um instante de luxúria entre as pernas de uma desgraçadinha irresponsável e tola, e tornou a ver o Bruno a soluçar pela mulher, e outros ferreiros e hortelões, e cavouqueiros, e trabalhadores de toda a espécie, um exército de bestas sensuais, cujos segredos ela possuía, cujas íntimas correspondências escrevera dia a dia, cujos corações conhecia como as palmas das mãos. Porque a sua escrivaninha era um pequeno confessionário, onde toda a salsugem e todas as fezes daquela praia de despejo foram arremessadas espumantes de dor e aljofradas de lágrimas. E na sua alma enfermiça e aleijada, no seu espírito rebelde de flor mimosa e peregrina criada num monturo, violeta infeliz, que um estrume forte demais para ela atrofiara, a moça pressentiu bem claro que nunca daria de si ao marido que ia ter uma companheira amiga, leal e dedicada, pressentiu que nunca o respeitaria sinceramente como a um ser superior por quem damos a vida, que nunca lhe votaria entusiasmo, e por conseguinte nunca lhe teria amor, desse de que ela se sentia capaz de amar alguém. Se na terra houvera homens dignos disso. Ah! Não o amara de certo, porque o Costa era como os outros, passivo e resignado, aceitando a existência que lhe impunham as circunstâncias, sem ideais próprios, sem temeridades de revolta, sem atrevimentos de ambição, sem vícios trágicos, sem capacidade para grandes crimes. Era mais um animal que viera ao mundo para propagar a espécie, um pobre diabo enfim que já a adorava cegamente e que mais tarde, com ou sem razão, derramaria aquelas mesmas lágrimas, ridículas e vergonhosas, que ela vira decorrendo em quentes camarinhas pelas ásperas e maltratadas barbas do marido de Leocádia. E não obstante, até então, aquele matrimônio era o seu sonho dourado. Pois agora, nas vésperas de obtê-lo, sentia repugnância em dar-se ao noivo, e, se não fora mãe, seria muito capaz de dissolver o ajuste. Mas, daí a uma semana, a estalagem era toda em rebuliço desde logo pela manhã. Só se falava em casamento, havia em cada olhar um sanguíneo reflexo de noites nupciais. Desfolharam-se rosas à porta da Pombinha. Às 11 horas parou um carro à entrada do cortiço com uma senhora gorda, vestida de seda cor de pérola. Era a madrinha que vinha buscar a noiva para a igreja de São João Batista. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Toda esta formalidade embatucava os circunstantes, que se alinhavam imóveis defronte do número 15, com as mãos cruzadas atrás, o rosto paralisado por uma comoção respeitosa, alguns sorriam enternecidos, quase todos tinham os olhos ressombrados d'água. Pombinha surgiu à porta de casa, já pronta para desferir o grande voo, de véu e grinalda, toda de branco, vaporosa, linda. Parecia comovida, despedia-se dos companheiros atirando-lhes beijos com o seu ramalhete de flores artificiais. Dona Isabel chorava como criança, abraçando as amigas, uma por uma. "Deus lhe ponha virtude!" exclamou a machona. "E que lhe dê um bom parto,
quando viera a primeira barriga. A noiva sorria, de olhos baixos. Uma fímbria de desdém toldava-lhe a rosada candura de seus lábios. Encaminhou-se para o portão, cercada pela bênção de toda aquela gente, cujas lágrimas rebentaram afinal, feliz cada um por vê-la feliz e em caminho da posição que lhe competia na sociedade. Não! Aquela não nascerá para isto! Sentenciou Alexandre, retorcendo o reluzente bigode. Seria lástima se a deixassem ficar aqui. O velho Libório, cascalhando uma risada decrépita, queixou-se de que o Maganão do Costa lhe passará a perna roubando-lhe a namorada. Ingrata! Ele que estava disposto a fazer uma asneira. Nenen deu uma corrida até a noiva, na ocasião em que esta chegava à carruagem, estalando-lhe um beijo na boca, pediu-lhe com empenho que se não esquecesse de mandar-lhe um botão da sua grinalda de flores de laranjeira. Diz que é muito bom para quem deseja casar. E eu tenho tanto medo de ficar solteira. É todo o meu susto.